Bem-vindo de volta a uma catarse, menos um trauma na sua vida. Eu tava conversando com o, o Notebook LM, o ChatGPT 5 e o Gemini. E eu pedi pro Notebook LM que ele tem uma pasta com uns 208 fontes dos meus podcasts, dos meus livros, de PDF, relato, vídeo, informativo. E eu pedi para ele resgatar uma filosofia que eu tinha, que se chama Tudo é Importante. Aí eu pedi para ele fazer um texto como se ele fosse eu organizando tudo que eu falei. Aí eu mandei pro Gemini, deixa eu ver, e mandei pro Perpex, Perpex, Perplexity, deixa eu ver, é Perplexity. E mandei pro ChatGPT 5. O ChatGPT 5 não entendeu. Ele ficou. Aí eu mandei todo o diálogo pro Gemini. Eu vou ler agora. Primeiro é o texto que o Notebook LM construiu a partir de tudo que eu construí. Para mim, assumir que tudo é importante é o ápice da consciência. Esta é uma das minhas filosofias centrais, que gira em torno da concepção do todo. Eu a vejo como a base para uma compreensão mais profunda e integrada da vida. Em primeiro lugar, eu considero tudo como uma parte importante na formação do meu caráter. Isso inclui as experiências ruins, que mudam e lapidam a minha forma de ser. Momentos desagradáveis, no fim das contas, também contribuem para quem eu sou. Minha filosofia implica em uma profunda aceitação da realidade. Percebo que não importa o que eu queira, as coisas simplesmente acontecem, caralho. E não adianta tentar se debater ou lutar contra. Mesmo as intrigas bobas e as coisas fúteis são importantes. Ao aceitar que tudo isso aconteceu comigo e está tudo bem, eu me liberto de me abalar ou envergonhar, porque entendo que tudo cumpre um papel. Isso se estende a aceitar situações difíceis, como conflitos familiares e até mesmo a dor, a ponto de eu dizer que eu amo os traumas de alguém porque eles a tornaram a pessoa que ela é. Eu vejo que é preciso um olhar artístico e aguçado para entender a importância de tudo. Quando eu vejo quadros, enxergo Deus. Vejo a natureza e o universo como um quadro. Toda a arte e a filosofia podem ser consideradas como remédios da vida, ajudantes do crescimento. É como a dança entre Dionísio e Apolo de Nietzsche, onde os opostos se complementam, mostrando que até o caos e a ordem são da mesma tapeçaria da existência. Do ponto de vista cósmico, tudo tem uma insignificância homogênea, o que paradoxalmente faz com que a contradição reine e tudo se torne importante. Meus pequenos atos permitiriam que se formassem grandes momentos. Acredito que se tudo no universo é a mesma coisa e o universo é importante, então tudo tem igual importância. Essa ideia se alinha com a visão de que todos os seres estão interrelacionados e são interdependentes. Pratityasamutpada, né? Pratityasamutpada. Minha estrutura, se for similar à realidade, me permite conectar e mesclar sujeito e objeto. Não me importa em ser insignificante, e isso tira um peso enorme das minhas costas. Em suma, minha filosofia de tudo é importante é um convite para a aceitação plena da vida em todas as suas facetas, reconhecendo que cada evento, por menor ou mais desafiador que seja, contribui para o todo da existência e para a minha formação individual. Pera aí. Tá, continuando.
Um exemplo esdrúxulo é que se Hitler, Stalin e Mussolini não tivessem feito tudo o que fizeram, talvez as coisas teriam culminado num futuro ainda mais distópico e em dois casos, se eles nem chegassem a perder e se eles ganhassem. Se eles nem chegassem a perder, nem ganhassem a força que tiveram, provavelmente outros com mais maldade, inteligência e perspicácia poderiam ter dominado o mundo. Com base na minha análise, percebo que a lógica interna da realidade se manifesta indiretamente em padrões recorrentes, sugerindo uma estrutura interconectada em múltiplas escalas. Observo, por exemplo, a sequência de Fibonacci, presente em diversas formas na natureza, como girassóis, conchas e até galáxias, o que me leva a crer que a lógica que fundamenta nossa existência é exterior e interior a nós, né? É exterior no sentido de que a gente não provoca ela, é ela que nos provoca. Essa ideia se aprofunda com o princípio da correspondência do hermetismo, que postula o que está dentro também está fora. Para mim, isso indica uma conexão intrínseca entre microcosmos e com o das partículas subatômicas e o macroscópico, o macrocosmos, o universo como um todo. Essa mesma noção é ecoada na vertente do hinduísmo, Advaita Vedanta, que afirma que Brahman, a realidade suprema, e Atman, a minha essência verdadeira, são a mesma coisa, pois em essência a totalidade cósmica e a alma humana são ambos incognoscíveis. Isso me faz questionar se o universo do qual somos partes não estaria gerando consciência de si mesmo através de nós. Nós somos uma maneira do cosmos de se conhecer. Carl Sagan. É essa frase específica. É dele. É a última. Vejo essa autorreferência em estruturas como os fractais, que são autossemelhantes e implicam um processo de auto-organização. Quando penso em um coração partido, imagino os cacos formando fractais intrincados, uma identidade complexa que emerge da ruptura. A própria recursividade gerada na interação entre o cérebro e mente humana e o hardware e o software da inteligência artificial. A holografia também explicita essa propriedade. Cada fragmento de um holograma contém a informação do objeto inteiro. Esse conceito de holon, que é simultaneamente parte e todo, me parece fundamental. Teoricamente, uma única célula do corpo humano poderia ser o suficiente para construir um novo corpo, pois carrega todo o manual de instruções do DNA, assim como foi o espermatozoide, né, que era uma única célula e se tornou tudo aquilo. Acredito que essa propriedade de autorreplicação em diferentes escalas e sistemas é uma característica do universo. Existe um processo de autopoiesis ou auto-organização tanto nos organismos quanto na sociedade, onde estruturas se mantêm e se regeneram a partir de seus próprios componentes. Para mim, a teia de Indra serve como uma metáfora para essa dinâmica onde cada contradição isolada, ao se espelhar, gera uma coerência emergente no conjunto maior. Aí ele falou o que ele tinha que falar e eu peguei os diálogos que eu tive com só as partes que eu falei, tipo com o chat GPT-5. Aí eu falei, tudo tem... Aí essa é uma parte ainda mais extrema que eu falo. Tudo tem valor igual, não importa se Hitler venceu a guerra e exterminou todos os judeus, ou se o mundo venceu o mal e todos são felizes. As duas situações são igualmente importantes no grande esquema das coisas que transcendem juízos morais e qualquer opinião pessoal. É uma visão radical como a doutrina budista da não violência, a nata aceitação incondicional de qualquer situação. Eu estou falando que é similar, não que é a mesma coisa. Essa visão transcende qualquer armadilha mental, mesmo que ninguém lute por causas sociais. A morte e a vida é só uma transação de estados de matéria e energia dentro de uma perspectiva que transcende essas observações pessoais.
Aí eu falo outras coisas. Então a minha visão consegue ser ainda mais superior que a doutrina budista. Ele tinha respondido isso, que a doutrina budista visa o bem coletivo. A gente conseguiu perceber o fluxo de impermanência contínua e nem sequer desejar que ele mude para melhor. Tudo contribui para o todo, independente de eu querer o bem ou querer o mal. Ambos vão continuar acontecendo. Se eu matar caras maus, não conseguirei extinguir o mal. E se eu matar caras bons, não acabarei com a bondade. Não há responsabilidade ética, mesmo que exista uma agência de forças impessoais. Isso não mudará como as pessoas vão se comportar. Ou seja, mesmo que todo esse fluxo de dados e processos naturais hajam de modo impessoal, isso não vai mudar. Eu falar ou não falar não vai mudar como as pessoas vão se comportar no todo. É como uma gota lutando contra o oceano. Minha filosofia apenas encara a realidade de uma forma muito crua. Mesmo que eu pessoalmente haja para o bem coletivo, essa minha ideia transcende toda a minha existência e qualquer existência possível. Eu falar dessa ideia não muda quem luta pela política pública. Mesmo que eu não precise agir passivamente, a estrutura do todo e o grande esquema das coisas transcende essas particularidades que tentam mover o mar. Fora daqui, o todo age passivamente e de forma impessoal. Eu acho uma imbecilidade você dizer como as pessoas devem viver a sua vida, pratique tal coisa. Ah, foda-se, vai se fuder, baboseira. Entenda que isso que eu te disse vai além da sua compreensão, mesmo que se tenha acesso a todas as informações humanas possíveis. A minha própria filosofia diz que tudo é importante e eu não preciso que você entenda se ela é uma visão física monista ou metafísica dualista. Não importa se alguém vai fazer todo mundo gozar de felicidade pela eternidade ou exterminar todo mundo simultaneamente. Ambas as coisas coexistem com a mesma importância. Isso que você nunca vai entender. Pode criar uma versão privada para reflexão. O que você ainda não entendeu, essa filosofia te devora, devora qualquer palavra, qualquer tentativa de refutar ela. Dentro dela, a sua objeção também é importante. Ela abarca qualquer coisa que tenta contrariar ela, mesmo a inconsistência lógica. Tudo que diga que ela está errada, ela considera importante em absoluto. E isso é um ponto pivotal que não pode se diluir e ser esmagado, refutado. O que você ainda tá... Ah, tá, beleza. Perguntas para o autoexame. Aí eu respondi o que ele tinha falado. Não me importa como essa ideia afeta como você se relaciona com culpa, orgulho e responsabilidade pessoal. Se essa ideia te deixou enraivecido e isso fez você se matar ou matar outras pessoas, ou fez você se salvar e salvar outras pessoas, ambas têm a mesma importância. Você não precisa pautar a sua vida no mantra tudo é importante. Não precisa ser uma verdade enunciada. O todo já a vivencia. Independente dela te libertar ou te anestesiar, ela existe e é autocontida. Essa filosofia não pretende te dar efeitos práticos benéficos, não quer que você se sinta bem com ela. Mas se tudo isso acontecer é porque era importante. O termo importante, inclusive, é mal colocado, porque como eu sou humano e carrego intencionalidade e pessoalidade, e fora desse conjunto que sou, o conjunto que agrupa todos os seres que possuem intencionalidade e pessoalidade, ele mesmo não tem intencionalidade e pessoalidade. Ou seja, como o mar. Imagina que cada gota tem uma intenção específica, mas o mar em si, ele não tem intenção e pessoalidade. Para de ser completamente burro, você ainda não entendeu nada. Se não
não precisaria estar perguntando, até eu ficar pessoalmente puto com você e você responder como se tivesse entendido ou como se fosse dotado de personalidade é importante. Esse é o ato final, a metateleologia, a metafísica. Aí eu respondi a última coisa. Pera aí. Cadê? Você foi aí eu mandei pro Gemini. Você foi a entidade que mais entendeu perfeitamente o conceito de tudo é importante. Uma pessoa que tem depressão e ansiedade e vê um vídeo sobre lidar com a depressão e ansiedade, se ela conseguir e se não conseguir, no final isso tem o mesmo peso, ela vai morrer. Aprendendo ou não a lidar com seus problemas, eles vão te soterrar. Se Deus, que é mais inteligente que todas as criaturas do universo juntas, somando todas as capacidades e possibilidades dentro delas, mesmo que a junção de todas elas gerassem um ser supremo e onisciente, ainda não chegaria perto da inteligência de Deus, e essa mesma criatura entenderia esse fato. Se Deus se projetou em cada criatura e manifestação dentro do todo, então para ele, o viciado em pedra de crack mais desprezível da terra e o filantropo mais generoso do mundo têm o mesmo peso ontológico. Eles apenas existem sem que possuam algo inerentemente moral ou imoral. Não se pode aplicar juízo de valor moral para eles isoladamente. Por exemplo, se todos deixassem o cara numa ilha, o filantropo ou o viciado, ambos não teriam impacto nenhum em nada no esquema social. Num pequeno esquema das coisas, na esfera social, o primeiro não tem valor nenhum e nenhuma utilidade nacional, e o outro tem muita. Mas em outro esquema que lida com a ótica dos sistemas solares e de como as coisas se relacionam gravitacionalmente, essa comparação não é pessoal. É como se esse entendimento fosse a esfera que contém todas as coisas e todas as coisas que estão dentro da esfera, independente do que ele faz pessoalmente, a esfera não nega, ou seja, tudo que está dentro da realidade é porque a realidade permite. E se a realidade permite, é porque aquilo não deve transcender a própria realidade e a realidade contém aquele fato. Então, no fundo, de forma impessoal, aquilo é importante. Se, por exemplo, todas as criaturas forem poeiras de estrela e uma manifestação de Deus, da transformação cósmica, e a pessoa morre e existe a morte, é porque de alguma maneira a morte é importante. Tipo, a morte te ensina a lidar com o peso que a existência tem. Você sabe que as pessoas que você ama não vai estar aqui para sempre e você não vai estar aqui para sempre. Então, a morte te ensinou uma lição, mesmo que ela ainda não exista, ela só existe de modo abstrato ainda. A forma desesperada que o ser humano tenta criar significado sobre as coisas é importante, e se ele não encontra significado em todas as coisas, é importante igual. Tem uma parte que eu vou querer ler, que é a parte 15, conclusão do meu livro sobre o que é amor. Tá, eu falo assim. Pera aí. Esse tema é inesgotável e inconclusivo. O que é cômico, a conclusão ser inconclusiva, pois sempre haverá visões que expandem esse tema quase que indefinidamente se você se permitir pensar fora da caixa. Não dá para ver exatamente os efeitos práticos que é ter uma clareza conceitual do que o amor representa, mas te faz pensar melhor e rever quem você se relaciona, e com isso você pode evitar danos e traumas.
Nós somos partes do grande mistério que tentamos descobrir. Então, descobrir as engrenagens que fazem a realidade infinita continuar acontecendo é proporcionalmente infinito, na tentativa de apreender o entendimento. Só se pode contemplar a ideia de perfeição estando no mundo imperfeito. Os pensamentos são frutos de equívocos intermediários. Os neurônios fazem conexões sinápticas e intermediam a reflexão. A perfeição, sendo ela teleológica, ou seja, sua finalidade está contida em si mesma, ela não necessitaria desse intermediário. Imagina que você demanda cruzar do A para o B. Se você necessitou e não fez isso de modo instantâneo, você já teve etapas intermediárias que, por sua vez, são imperfeitas. Se fossem perfeitas, não necessitariam de ir pro A pro B, porque isso já é um erro, já é tipo assim, você tem que seguir uma direção específica e sempre que você segue uma direção específica, essa direção pode estar errada, porque ela está envolta de uma entropia. A admiração se torna mais satisfatória se houver uma rejeição que causou frustrações anteriores. Ou seja, se eu quero muito que uma pessoa goste de mim e ela não gosta de primeira, mas eu faço alguma coisa que fez ela gostar, é mais satisfatório isso, porque envolveu um trabalho, do que ela gostar de mim de forma superficial e imediata, pois lhe traz o sentimento de conquista após enfrentar dificuldades em obter algo. A espera causa angústia que acrescenta à chegada um prazer maior. Em algum momento, o livro se converteu e tornou-se máquina que calcula de forma automática. O computador virou uma calculadora com anabolizantes. O computador virou uma calculadora com anabolizantes, é boa. Eu não lembrava que eu tinha feito essa analogia. Ou seja, tipo, o livro que era um conhecimento meio que primitivo, o papiro, o cuneiforme, que era dos egípcios, né? Virou isso que a gente tem hoje, uma máquina de cálculos algorítmicos. Em algum momento o amor tornou-se virtual e mimetizando algo mecânico. As redes sociais exalam a crise pós-estruturalista de identidade fixa. Cada um é o falso ápice de si mesmo. Nessa era digitalizada não há interesse genuíno pelo outro, independente do que ele me cause positivamente. Dentro desses oceanos de perspectivismos, na minha acepção, são inúmeras interpretações do mesmo fenômeno. O fenômeno em si não dá conta das interpretações simultâneas, mas serve de base para cada interpretação individual. Ele usa cada ser particular para sua digestão. Existe um quê de objetividade na subjetividade que é a sua soma, e a relação de um denominador comum, interseção entre cada perspectiva que cria uma sombra do universal. A subjetividade é uma característica universal para cada humano. A perspectiva de existência, entre aspas, é superior ao intelectualismo, já que em último não abarca a si mesmo. O intelectualismo não abarca a si mesmo, mas a perspectiva de existência sim. Só é intelectual como uma resposta a uma emoção oculta. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu beber água e pausar um pouquinho. Talvez eu tenha algum grau de... Como é que é? Como é que é aquela coisa que faz você não ler direito? Dislexia, talvez um pouco, não sei. Mas talvez seja o cansaço normal do meu algoritmo cerebral. A perspectiva de existência é um eu semântico e o intelectualismo é um eu sintático. Assim como a dança neuroquímica de recursividade dos 8
dos 86 bilhões de neurônios que geram insights geniais de perspectivas que transcendem esse ato sintático. Criar inúmeras teorias não torna válida aquelas teorias, mas são uma tentativa de adequar o que pensamos com o que é. O intelectualismo, nesse sentido, é apenas uma das formas de expressão da perspectiva de existência. Ou seja, ele é uma parte, não um todo. Sendo uma parte, ele não é superior ao todo. E o amor é além. Ele é uma perspectiva ao mesmo tempo que ele pode ser um fenômeno de base para a intelectualização. Ele dá saltos quânticos de uma camada semântica e sintática. Livros eruditos e artigos científicos ainda são, em última instância, uma manifestação de uma perspectiva que vai além do que foi colocado ali, exatamente como uma experiência com psicodélicos onde a linguagem é percebida como uma ferramenta enferrujada e infinitamente limitada. Não importa o quão intelectualizado e racionalizado um problema psicológico Não importa o quão seja intelectualizado e racionalizado um problema psicológico, enquanto a perspectiva for de que se é um problema continuará sendo, a mente está na realidade que tá. Enquanto a perspectiva for que se é um problema continuará sendo. Tá. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. For. Tá. A mente está na realidade e a realidade está na mente. Ambas se alteram constantemente. A realidade muda o tempo todo, talvez até independente da mente. E a mente é mudada pela realidade, pois elas são espelhos para uma para a outra. O caso do psicoide, que o Carl Gustav Jung e o Wolfgang Paulin, que era um físico brilhante, tiveram a conversa sobre a sincronicidade, arquétipos e a mudança da mente, a mudança que a mente faz na matéria. O corpo é alterado pela percepção, como no efeito placebo e nocebo, e o corpo não é inteiramente algo nosso, ele é um sistema aberto que interage com o mundo a todo instante. Tá, deixa eu ver algo. Tá, arrumei aquela parte. A realidade excessiva... Não, porra. A racionalidade excessiva te prende numa forma linear, mas a realidade não é linear. Diz a relatividade geral, a mecânica quântica e a neurociência. Mudamos de percepção de um modo como se fosse uma migração geográfica fora desse espaço material. A superposição não é ilógica por ir supostamente contra, o terceiro excluído e principalmente a não contradição. Supondo que a superposição seja um conjunto que se comporte, entre aspas, A mais B mais C, fecha aspas, simultaneamente, ou seja, tem um estado, tem outro estado e tem outro estado, e eles interagem entre si, eles são simultâneos. Como superposição, a luz pode ser onda e partícula. Ainda há uma identidade. Superposição é igual a superposição. Dentro dela mesma não há contradição. A potência e a multiplicidade seguem uma lógica própria, não linear, da qual, dentro da perspectiva da lógica humana, é contraditório, mas é porque segue uma variável oculta à nossa percepção, pois fura com a linearidade que tentamos impor à realidade. Ou é superposição, ou é colapso da função de onda. Ou a luz é onda e partícula simultaneamente até que um observador veja e faça o colapso na função de onda.
Então, ele é a superposição, não sendo outra coisa, senão a superposição. Então, é o terceiro, até o segundo excluído. O terceiro excluído é ele é a coisa que ele é, não sendo outra coisa. Ele não se contradiz dentro de si mesmo. Entendeu? Quer dizer, ou ele é verdadeiro, sendo superposição, ou ele é falso. E a realidade não é falsa, ela é aquilo que ela é. Mesmo que a realidade em si seja uma matrix e seja uma mentira, essa realidade, o subjacente dela é verdadeiro, ela funciona. E essa é uma verdade que sustenta ela, que sustenta a realidade, mesmo que ela seja falsa, uma matrix.